No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais, como eles funcionam e principalmente por que eles funcionam. Mesmo nos dias de hoje, mesmo quando a gente reconhece um gatilho mental, por que ele continua funcionando. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Cimeia, especialista em marketing digital, e hoje a gente vai falar sobre os gatilhos mentais. Mas antes de entrar fundo nesse assunto, se você é novo aqui no canal, quer aprender marketing digital e negócios digitais, se inscreva, porque aqui no canal a gente fala muito sobre isso. Aproveite também, se você gosta desse assunto, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e já compartilha também nas suas redes sociais. Esse like e esse compartilhamento vão servir basicamente para dizer para o YouTube que o nosso vídeo é relevante para pessoas como você, que o nosso vídeo está realmente ajudando e entregando algum conteúdo de valor, tá? Então isso vai ajudar a gente a crescer. Afinal, o que são os gatilhos mentais? Eles basicamente são acionadores de emoção. São estímulos que o nosso cérebro recebe que podem acionar uma ação ou um sentimento. É quando acontece alguma coisa que o nosso corpo responde imediatamente, gerando ali um sentimento bom ou ruim. Esse gatilho pode vir na forma de uma palavra que você leu, de uma palavra que você ouviu, um cheiro que você sentiu, qualquer coisa que possa gerar um estímulo que pode gerar um sentimento em você. Então esse gatilho ele pode vir em qualquer uma dessas formas. E ele pode te levar para lugares diferentes, ele pode te levar para vivências no futuro, vivências no passado, te lembrar daquela comida da sua avó. Então são gatilhos que acionam emoções, que acionam sentimentos. E eles têm esse poder de te levar para lugares, de te fazer também tomar decisões. No marketing digital nós usamos esses gatilhos em forma de texto, em forma de imagens, tudo isso com o objetivo de levar a pessoa que está consumindo aquele conteúdo, vendo aquele vídeo, a tomar uma ação, seja essa ação uma ação de clicar, uma ação de comprar, né? Geralmente utilizado em páginas de vendas, a gente utiliza para conseguir a compra, para influenciar nessa decisão de compra. Então ele é uma arma de persuasão muito poderosa, por isso ele precisa ser usado com muito cuidado, porque também o tiro pode sair pela culatra, né? Você pode tentar utilizar um gatilho e você acabar fazendo justamente o contrário, gerando uma experiência ruim. E se você gerar essa experiência ruim na pessoa que está consumindo o seu conteúdo, que está vendo o seu vídeo, você perde essa pessoa na hora. Então aquela pessoa nunca mais vai te ver da mesma forma. Às vezes nem ela mesma sabe explicar por que ela não gosta de você, ela só sabe que não gosta. Mas às vezes foi algo que você disse que acionou um sentimento ruim, uma emoção ruim naquela pessoa. Então, tudo que a gente fala pode ser usado como um gatilho mental, mas os gatilhos que a gente vai falar aqui nos próximos vídeos da nossa série são mais específicos para marketing mesmo e para causar emoções que favoreçam na decisão de compra. Agora, esses gatilhos não tem como você escapar, porque você sofre gatilho em toda parte que você vai. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. A hora que você liga a televisão, você vê uma propaganda, você assiste uma novela, assiste um filme, tudo vai ter ali algo que foi criado para gerar uma emoção em você. Então, simplesmente não tem como você escapar disso. E mesmo que você perceba o uso de gatilho mental em alguma coisa que você viu ou ouviu, você não tem como escapar. Por mais que você esteja consciente de que aquilo foi feito para gerar esse sentimento em você, o sentimento já foi gerado muitas vezes e você já está vendido, né, para aquela ideia. Então é bem difícil mesmo de você escapar, mesmo porque a gente acaba sendo pego desprevenido, tá? Mas gatilho mental não é uma coisa ruim, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Agora, afinal de contas, por que mesmo assim ele funciona? Por que mesmo a gente sabendo e por que há tantos anos ele funciona? É muito simples. Diariamente nós tomamos decisões e realizamos tarefas completamente sem pensar. A gente faz isso porque o nosso cérebro busca utilizar atalhos que a gente foi criando com o tempo, com os nossos hábitos. Ele busca utilizar isso para tomar essas decisões, para facilitar essas decisões. Dessa forma, ele não tem que tomar muitas decisões e ele conserva energia para aplicar em problemas novos que venham a surgir, que você tem que criar novas soluções. Então, tudo que ele pode simplificar para facilitar a sua vida,
ele vai fazer. E é aí que entram os gatilhos. Eles trabalham nesse âmbito do seu piloto automático. Então é como se as suas decisões elas fossem pré-programadas pelo seu cérebro. E quando através de um vídeo, através de uma mensagem, essa programação consegue ser acionada, você consegue tomar uma decisão com muito mais facilidade. E o objetivo do marketing é isso, né? É te ajudar na sua tomada de decisão. Quando você chega na hora da compra, toda a mensagem de marketing é direcionada para essa decisão. Então os gatilhos funcionam justamente por causa desse piloto automático, né, do cérebro humano que foi criado para facilitar as nossas decisões, as nossas atividades no dia a dia. Senão seria impossível, né? Imagina todos os dias você ter que pensar muito para decidir que roupa você vai vestir, o que você vai comer no seu café da manhã. Tudo isso já é pré-programado pelo seu cérebro, ele já vai fazer aquela rotina que você está acostumado. Se todos os dias você tivesse que criar uma nova rotina, imagina como que isso não seria cansativo para o seu cérebro. Então, por isso existe esse piloto automático que é desenvolvido ao longo aí da sua vida, né? Isso com base nos seus costumes de vida. Então, o que vai influenciar nas suas decisões, juntamente com os gatilhos, tem aí também a sua natureza, né, humana, e também a forma que você cresceu, que você se desenvolveu nas suas crenças, nos seus valores pessoais. Aí também envolve isso na hora de você realmente tomar essa decisão, mesmo influenciada pelo gatilho. No marketing digital, a gente utiliza isso em materiais, todo tipo de material, como vídeos de vendas, páginas de vendas, os textos dos anúncios são muito utilizados, esse recurso. Só que isso não acontece só na internet, como eu falei antes, você vai achar isso por todo lugar. Na hora que você ligar a sua TV, na hora que você for assistir um filme, uma série, na hora que você for ao shopping, sabe aquela loja do shopping que você entra, aquelas lojas de cama, mesa e banho que você entra e sente aquele cheirinho de casa limpa, aquele cheiro de roupa de cama? Isso é utilizado como um acionador, né, para que você se sinta ali à vontade, num ambiente propício para te levar a comprar aquele produto. Então isso também é usado de forma física, através de cheiros, através de ambientes que são programados para te levar para certas ações. Um grande exemplo do uso de gatilho mental assim no âmbito gigantesco é a própria Black Friday. Aqui na escola nós fizemos há alguns dias a nossa Black Friday antecipada, então foi em setembro a antecipação da nossa Black Friday. E nós fizemos essa Black num grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp ela aconteceu durante apenas um dia. E por que ela durou apenas um dia? Eu poderia fazer uma Black Friday de uma semana inteira? Claro que poderia. Poderia fazer por 2, 3 dias? Claro que eu poderia. Mas por que eu fiz por um dia apenas? Porque aí eu utilizei o gatilho da urgência. E esse gatilho é muito útil quando você quer levar as pessoas a tomarem uma decisão que muitas vezes elas estão procrastinando para tomar. Então eu fiz esse evento, essa promoção, somente para a lista mesmo, de uma forma bem fechada, para um pequeno grupo de pessoas. E muitas delas já tinham se interessado pelo produto antes, estavam interessadas, mas tinha alguma coisa que estava faltando para que elas tomassem essa decisão. E quando eu coloquei um preço de Black Friday e falei que é só durante um dia, essas pessoas viram ali uma grande oportunidade. Tá? Então eu gerei para elas uma oportunidade irresistível de adquirir aquilo que muitas delas já estavam até querendo. Então o gatilho funciona dessa maneira, você expõe um evento, uma situação que leva as pessoas a tomarem uma decisão, uma ação. Agora, isso é uma coisa ruim? Na verdade, essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: por que isso seria uma coisa ruim? Afinal, você está ajudando as pessoas a tomarem decisões que muitas vezes elas já queriam tomar, mas por uma ocasião ou outra elas não tomaram, por uma razão ou outra elas ainda não tinham tido a coragem de dar o primeiro passo. Às vezes apenas um pensamento de amanhã eu vejo isso, mas quando você coloca uma oportunidade irresistível, elas não têm por que esperar mais. E isso falando só, de urgência, sem falar dos demais gatilhos que também são facilitadores de decisão. O fato é que um gatilho mental não tem o poder de obrigar uma pessoa a fazer nada que ela já não queira. A sua carta de vendas vai falar o que você vai entregar, o que você vai oferecer como benefício, e a pessoa que recebe a sua mensagem vai decidir se quer ou não. O seu gatilho vai simplesmente
ajudá-la nessa decisão, colocar ali uma escassez, colocar uma urgência para que ela consiga decidir mais rapidamente ou decidir de forma mais certeira. No caso de você colocar uma prova social, ela vai decidir com mais certeza, né, do que ela quer. Então o gatilho nada mais é do que um potencializador. E a Black Friday é um exemplo de como isso acontece, né, de forma muito ampla e de como que isso funciona, e funciona muito bem. Então se você quer aumentar suas vendas, melhorar a conversão da sua página de vendas, comece a usar gatilhos mentais nas suas mensagens, nos seus vídeos, nos seus materiais, tudo que você puder, né, nos seus anúncios. Utilize os gatilhos de uma forma, claro, coerente com o que você está fazendo, com o seu texto, com a sua mensagem, e você vai conseguir ter muito mais resultados, porque você vai conseguir levar as pessoas mais rapidamente para a decisão, ao invés de elas ficarem procrastinando a decisão de comprar o seu produto ou não. Ou elas decidem de uma vez que querem, ou decidem de uma vez que não querem, mas pelo menos elas tomam uma decisão e não ficam ali, né, procrastinando aquela decisão que muitas vezes pode mudar a vida delas. Alguns erros que eu vejo as pessoas cometendo na hora de usar gatilhos mentais nas suas mensagens é usar gatilhos que levam as pessoas para o desconforto e deixam elas lá nessa zona de desconforto. Que é quando você, ao invés de facilitar a decisão, você dificulta a decisão, ou você entrega alguma informação, usa algum gatilho que gera o sentimento de ansiedade, o sentimento de desânimo. Dessa forma você está atrapalhando o seu marketing, você está atrapalhando a decisão de compra. Se você quer trabalhar gerando sentimentos fortes, pode até trabalhar com sentimentos negativos, mas você precisa fazer isso assim de uma forma muito rápida, né? Trocar do negativo para uma afirmação positiva, enfática, muito rapidamente, para você não perder aquela pessoa, porque senão você simplesmente pode perder uma venda com isso, usando isso de forma errada. E também tem aquela questão que a gente vê muito por aí de dificultar a decisão das pessoas, é você oferecer, por exemplo, né, várias opções de preço, com pacotes diferentes do seu produto. Você já deve ter percebido que quando você vê uma tabela de preços com ali uns 3 pacotes de preços diferentes, uma delas sempre vale mais a pena do que as outras. E ela tá ali justamente para isso, justamente para ela ser a escolhida. É por isso que ela vale mais a pena, porque ela gera uma comparação com as outras. Então, se você for usar múltiplos preços, use dessa maneira, faça de uma forma que, por mais que você tenha 3 opções de preço, 3 opções de pacote, seja fácil a decisão pelo pacote que você mais indica, pelo mais recomendado ali. Então, se você quer usar opções, então tenha sempre uma opção que seja visivelmente, nitidamente, exageradamente mais óbvia para ser tomada, tá? Então tenha muito cuidado também na hora de usar os gatilhos mentais, porque eles podem realmente prejudicar suas vendas. Então os gatilhos são uma arma muito poderosa, mas você precisa usar eles de forma correta. Agora eu sei que tem muita gente aí pensando se usar gatilhos mentais é uma coisa ética. A questão é que os gatilhos em si não tem nada a ver com ética. A ética está na promessa que você faz com relação ao seu produto, se você vai realmente entregar o que você está prometendo. O gatilho não é você inflar a sua promessa, o gatilho é você ajudar a pessoa a tomar a decisão correta, colocando prova social, colocando ali urgência, colocando escassez, colocando autoridade, mostrando sua autoridade. Não é você inflar sua promessa com promessas falsas, tá? Não é você inflar a sua carta de vendas com promessas falsas. Então, gatilho não tem nada a ver com ética. Gatilho é simplesmente uma estratégia de marketing digital que, é claro, como toda a arma, né? Vamos falando aqui de arma de persuasão, mas toda arma pode ser usada para o bem ou para o mal, depende de quem usa. Além do mais, os gatilhos, né, eles são sendo estratégias de marketing, eles são usados aí desde os primórdios do comércio, né, quando as pessoas começaram ainda a fazer anúncios em jornais. Então não tem nada de novo aí, não tem nada de inédito. Marketing sempre foi marketing, a diferença é que hoje a gente aplica isso
no digital. E é você quem determina se essas estratégias são uma arma ou se elas são apenas um facilitador. Agora, nos próximos vídeos dessa série, a gente vai falar sobre os gatilhos mentais mais poderosos, gatilhos para você usar em redes sociais, gatilhos para vendas e tudo mais. Então, não perca os próximos vídeos dessa série. Agora, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, assim outras pessoas também podem ter acesso a esse vídeo. E também a gente aqui do canal pode crescer o nosso canal e ser, de certa forma, recompensado por esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, compartilhe nas suas redes sociais, não esquece de deixar seu like e também se inscreva se você não é inscrito. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.